Boa tarde a todos, tudo bom? Estamos de volta aqui com mais um Fala Colunista. Hoje eu estou recebendo aqui de novo o Fausto Godoy, nosso querido colunista aqui na Interesse Nacional. O Fausto veio aqui para falar sobre o último texto dele, que é um texto Assim Caminha a Humanidade, que basicamente é sobre a passagem do mundo para para o Oriente e como que o Brasil deve, ou não, enfim, é uma escolha, ir para esse lado. E que ele acha, lá no texto ele fala que ele acha que é uma boa decisão. O Fausto Godoy aqui é bacharel em Direito pela Paris 1. Ele é diplomata, serviu em Bruxelas, serviu em Washington, serviu em Buenos Aires e em 11 países da Ásia, que é a especialidade dele. E é por isso que ele está aqui para falar sobre Ásia. Além disso, hoje em dia ele dá aula lá na ESPM e é curador e doador do primeiro primeira área de museu asiático na América Latina, no Museu Oscar Niemeyer, lá em Curitiba. Boa tarde, Fausto, tudo bom? Olá, Felipe, tudo bom? Alô, a audiência minha querida. Vamos aqui bater um papo bem gostoso e né, às vezes até conflituoso, que é uma delícia também, sobre percepções de mundo com relação à Ásia. Perfeito. E aí, aqui, só para dar uma introdução, o seu texto é basicamente, você está basicamente falando sobre o tarifaço e todos esses ataques e conflitos que a gente está tendo com os Estados Unidos, e que você ficou muito feliz de saber que o Brasil, por meio do Itamaraty e do governo e das decisões que eles têm tomado com relação à política e comércio internacional, está tentando se aproximar um pouco mais da Ásia. Está tentando se aproximar um pouco mais do Oriente Médio, está tentando se aproximar um pouco mais da Índia, está tentando se aproximar um pouco mais da China, e você dá um destaque muito grande para a Índia no seu texto. Então eu queria muito que você falasse um pouco sobre isso e floor is yours. Bom, vamos que vamos, tá? Ah, vamos começar pelo começo. O que eu imagino que seja. Eu vou fazer uma digressão assim meio metafísica, mas que eu acho que é importante. Eu primeiro começo com a minha biografia. Eu nasci em 1945, 28 de junho de 1945. Qual era o hegemon, a principal potência mundial naquela época? Em junho de 45. A Quem Inglaterra, é? o Reino Unido, Hã? o Reino Unido. Reino Unido. Reino Unido. Reino Unido. A Inglaterra. The sun never sets on the British Empire. Toda a história do colonialismo, inclusive malfadado para a Índia, etc, etc. Resultado, quando eu nasci, a Inglaterra, o Grã-Bretanha, o Reino Unido, era a principal potência, mas já não mais era. A Europa estava dilacerada pela Segunda Guerra Mundial, estava arrebentada, foi preciso recorrer ao Plano Marshall, que os americanos muito contentemente impingiram, entre aspas, e ajudaram muito. Então, começa no meu tempo de vida, na minha segunda etapa da minha vida, esse senhor que está falando aqui ao vivo em cores, vai a segunda etapa. Qual é a segunda etapa? Estados Unidos e União Soviética. Grande parte da minha carreira no Itamaraty eu passei cuidando das bombas. Os TNPs da vida, que vai jogar bomba aqui, vai jogar bomba ali. Nos Estados Unidos, era exchange student em 62, quando houve a Baía dos Porcos em Cuba. Portanto, a segunda etapa foi Estados Unidos e União Soviética. 1991, o que acontece em 1991? Queda do Muro de Se Berlim, fim dissolve a da União União Soviética. Soviética. Não, 1990, Terceira enfim. hegemonia. Quem é que manda no pedaço? Estados Unidos. Resultado, então, é Estados Unidos sozinho mandando. Início do século XXI, Deng Xiaoping faz as reformas econômicas em 1978, e aí começa todo o processo da China crescendo. 2001, qual é a hegemonia compartilhada? Estados Unidos e China? Você acha que é 2001 o número? Não, não, isso é Porque eu século já ouvi XX, vamos vários, dizer. entendeu? Eu só estou Pois é, não, perguntando. início do século XX. É. Século XXI, Tem início do gente que século fala que XXI. é 2009 por causa da crise, tem gente que fala É que relevante, é mas eu quero dizer é a 2020 por transferência, é causa o da. fato Enfim. e não a data do fato. É, é. Não a data do fato.
Resultado. Então, Estados Unidos e China. 4 hegemonias no meu tempo de vida. E com tudo que está acontecendo nos Estados Unidos e no mundo, a pergunta que eu me faço, que eu faço a todos vocês é a seguinte: estaríamos entrando numa próxima, uma única hegemonia? E qual seria essa hegemonia que está decorrente de tudo que está acontecendo nos Estados Unidos e no Ocidente? Estados Unidos se mantém, como as hegemonias elas não Ainda se é, interrompem, elas continuam, elas se então ainda estiolam. é Estados Unidos, ainda é um grande China, país, a maior a economia do China, mundo, o a maior grande exército, hegemonia, e a talvez, China crescendo é a grande potência de crescimento hoje. mas, mais, a Índia. Nos últimos 10 anos, a Índia é o país que mais cresceu no mundo. A Índia que já é, em termos de PIB per capita, já é a terceira maior economia, ela é aqui a quinta De PIB PIB nominal, total. PIB PIB total. nominal é Não a PIB. quinta, mas a Índia chegou É, não, sim. 1,4 bilhão de pessoas, é a maior população do mundo, mais que a China atualmente, sendo que mais da metade dessa população tem menos de 25 anos de idade. É Você a sabe o maior que capacidade significa uma de população de crescimento 700 milhões de fácil. pessoas com menos de 25 anos de idade como problema, como escola, blá, 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 e também como possibilidades, principalmente porque a Índia está focando em TI, tecnologia da informação, foi onde ela achou as suas vantagens comparativas. As vantagens comparativas da Índia não estão em testes, não estão, isso tudo é o sudeste da Ásia. A vantagem comparativa da Índia é tecnologia da informação. Hello! Estão na Ásia as grandes motores do mundo atualmente. Uma pergunta que não quer se calar, que é horrorosa, eu vou fazer. A Apple é americana? Bom, o CEO é americano. Aí está a coisa. Bom, ela é americana, a sede está lá, ela ganha coisa. Mas se fecharem as fábricas da Apple da China, o que acontece com a Apple americana? Provavelmente ela vai ter um grande aumento de custo. O meio de custo? Será que vai conseguir fabricar? É De onde provável. vão os microchips que vão para a Apple americana? Não, bom, os Taiwan. microchips vêm de Taiwan, Taiwan. Taiwan, Taiwan, Isso. Taiwan. Isso. Mas ela é fabricada. Hoje em dia, a Apple tem mais. Eu li isso outro dia, eu fiquei super impressionado. Hoje em dia, a Apple tem mais fábricas na Índia do que na China. Quer dizer, Pois é, mais celulares mas saem da de qualquer Índia do que maneira, da que China. continente você está falando? Não, da Ásia, mas eu fiquei super impressionado com esse fato, né? Tudo que você veja que está crescendo, que tem alguma coisa, está na Ásia. E a pergunta que eu fico me fazendo, e a África? E a América Latina? A América Latina perdeu o bonde, né? Principalmente no nosso caso aqui, nosso destino manifesto. A gente- Felipe, o mundo que se a gente está entrando, esses meninos com quem eu dou aula estão entrando, é totalmente diferente do mundo que eu estou deixando. Eu sim. comecei com a União Soviética, Estados Unidos e União Soviética. Eu comecei com o ocaso da Inglaterra. Por causa disso, o texto que eu pus, que você se refere, é assim caminha a humanidade. Para onde vai a humanidade? Quais são, quais são as grandes estrelas desse filme? Você acha que, então, a Índia vai dividir a hegemonia mundial com os Estados Unidos e China? Não é dividir. Isso é uma Você visão acha que vai muito ocidental, ultrapassar? radical. Radical. Não. Ela vai, talvez, compartilhar. Ah, tá bom. É Dividir, diferente. compartilhar. Tá, eu consigo entender o seu ponto. Ela vai compartilhar. É diferente. Então, ela vai compartilhar, sim. Até porque ela está num crescimento brutal. É o país dos países que tem mais crescido nos últimos anos, 6,3%.
Sim, Agora, nos últimos 10 6,3% anos de é um o país país que com mais 1,4 bilhão de habitantes. É muita coisa, mas é muita coisa. É mesmo. Agora, uma pergunta. Você acha que esse crescimento, você acha que as políticas que estão sendo adotadas na Índia, você que conhece a Índia, você conhece a Índia melhor do que todo mundo aqui. Eu conheço muito pouco a Índia, tá? Nunca fui para a Índia, já fui para a China, estudei muito China, porque China é o país, A bola da é vez. o país do meu tempo, né? A bola da Você vez. Exatamente. Então, assim, eu nasci em 84. Quando eu nasci, tinha acabado de acontecer Aí você pegou uma das a, hegemonias que eu já estava no meio a do Praça da caminho. Paz Celestial e logo depois quebra a União Soviética e a China começa esse processo. Então, o hegemão do meu tempo é a China. E por que você acha que as políticas que estão sendo adotadas na Índia são vão trazer esse crescimento que a gente espera dela, porque, como a gente bem sabe, crescer do zero, né, crescer de baixo, é fácil, fácil, é mais fácil, né? Você tem uma série de low-hanging fruits, você pega esses low-hanging fruits. O Brasil, na década de 60 e 70, foi esse cara, 50, 60, 70. O Brasil foi o país que mais cresceu no século passado por causa das 3 décadas de desenvolvimento e parou de crescer. Mas você acha que as políticas que estão sendo adotadas lá são diferentes das políticas que a gente adota aqui no Brasil, ou como você estava falando, ou na América Latina, né? Que vão poder desenvolver a Índia mais do que uma Uma América coisa é uma Latina? coisa, outra coisa é outra coisa. Calma, você está misturando tudo no mesmo cesto, os cestos são diferentes, os ovos são diferentes. Eu tenho que contar um pouquinho da minha história pessoal com a Índia. A Índia foi meu primeiro posto na Ásia, em 84. Eu tinha entrado no Itamaraty, tinha sido bem classificado, tinha servido em Bruxelas, tinha servido em Buenos Aires, tinha pegado a Guerra das Malvinas de cabo a rabo, tinha vivido todas as experiências fantásticas dos europeus todos se naturalizando argentinos e bonaerenses naquela época, porque é o que sobrou para eles quando a Europa deu as costas para a Argentina. Bom, então eu eu cheguei na Índia assim. Sorte que eu tinha estudado, eu fiz, enquanto eu morei em Paris, eu estudei lá, fiz a minha pós-graduação lá, estudei lá, fiquei 6 anos. Uma das coisas que eu fiz foi, estudei História da Arte na École de Louvre. E uma das coisas que me tinha impactado muito era a arte asiática, a questão da arte asiática, que era dada por uma grande curadora, eu fiquei encantada, mas não estou por aqui, ficou por aqui. Bom, chego na Índia, um ocidentalzinho caipirinha de Bauru, metido a besta, formado em Paris, chiquíssimo, essa coisa toda, Itamaraty, chego lá, chego a todas as convicções, entre aspas, que não tinha tantas, principalmente com relação à religião, não tinha quase nenhuma, mas era o meu berço. E chego na Índia e topo com Ganesha. Pum! Um menino com cabeça de elefante. O que eu faço com isso? Foi o meu primeiro questionamento, não de religião, foi questionamento de alma, o que é Oriente, o que é Ocidente, como é que uma pessoa pode acreditar em Cristo, em a mitologia cristã, e ao mesmo tempo conviver com uma mitologia que tem um menino com cabeça de elefante, que as pessoas vão ao templo, levam um docinho para ele, que ele é guloso, fazem promessa, pagam promessa, tem a festa dele em Mumbai em agosto, que é uma das maiores festas que eu já vi na minha vida, isso tudo. E eu falei assim, será que eu vou conseguir acreditar ou tentar entender esse menino com cabeça de elefante que é tão divindade quanto Jesus, Santo Antônio, blá, 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 toda a mitologia ocidental? Será que eu vou conseguir? Aí que vem a coisa, eu falei assim, olha, Fausto, foi a grande decisão que eu acho que foi inteligente da minha parte, foi assim, é o seguinte, eu vou ser um livro branco.
Eu vou escrever em cima de mim a minha história, vou anotar. Olha, tem um cara lá fazendo, jogando doce para um elefante. Blá, tudo bem. Outro que se tem um Deus com 7 braços, tá? Outro que se faz Shakti, que se queima porque o marido morreu, essa coisa toda. Não vou justificar, mas vou tentar entender. Resultado: esse caminho que me levou à Índia é o que me levou para o Oriente. Eu me desfiz de todos os preconceitos e Uhum. preconceitos. Aqui eu posso, tenho os meus, lá eu não posso porque não cabe, não encaixa. E aí é aí que eu senti todo o andamento, o que era a Índia. A Índia é um monumento civilizacional. A Índia não. Eu fico emocionado, me desculpe. A Não, Índia por não é um favor. país. A Índia não é um país. A Índia é muito mais que isso. A Índia é um berço tão antigo de tudo que ela é em sânscrito, ela é mátrica, ela é mãe. Mãe bandida, mãe mocinha, mãe com caças, essa coisa toda, ela é mãe. Resultado, essa procura minha de tentar entender a Índia me habilitou a passar por todas as outras civilizações que eu passei pela Ásia. Eu morei em 6 países islâmicos. Eu fui embaixador no Paquistão e no Afeganistão. Eu vi Uau, mulher de burca eu também, no eu vi Afeganistão e no também. Paquistão, e essa mesma muçulmana usando shortinho como qualquer brasileira no Cazaquistão. É engraçado, né? Ela vai à mesquita com seu shortinho, ela vai ao roupeiro, pega o seu hijab, entra, tem fotos, não só coisa, tem fotos. Ela entra na mesquita, ela reza, e ela sai da mesquita com tira o hijab e sai com o seu shortinho como essas nossas brasileiras. Não, O que é Islã? É a burca ou é o shortinho? tem gente que quer que seja só a burca. Tem gente que quer que seja Ah, só o shortinho. mais ainda, quando eu cheguei no Paquistão, que eu não estava entendendo nada, porque eu tinha vivido na Índia e achava que ia entender tudo, e chego num país que me dá um tapa na cara e deixa no aeroporto de Lahore e leva um susto, Islamabad, desculpe, o aeroporto, leva um susto. Vou estudar o Alcorão, leio o Alcorão. Onde é que está escrito burca no Alcorão? Não tem, eu nunca li o Corão. É uma falha Não minha. tem, não tem burro, não tem diz a surata, que é o capítulo, o versículo que fala disso, fala que as mulheres têm que cobrir o colo. A palavra é colo no É, Alcorão. é razoável, né? Pois é, no máximo um véu, por causa da modéstia, que a modéstia é um pilar do Alcorão. Eu li o Alcorão de cabo a rabo, quando não estava entendendo nada, me joguei para ler e fiquei encantado. Encantado. Resultado. Então, como é que você passa por isso tudo? Burca sem burca, Índia, China, Japão. Japão, por exemplo, porque foi o meu grande susto. Foi o meu grande conflito, porque eu achei que eu entendi de tudo. Quando eu cheguei na Índia, a imagem que eu tinha na cabeça se concretizou na realidade. Mulher de sari, vaca na rua, camelo, gente, muita gente, muita gente, muita cor, muito som, muito cheiro. Tá. Quando eu vou para a China, que foi o meu segundo posto na Ásia em 94, a China que eu conheci era a China que eu estava esperando. Era o início das reformas, do desenvolvimento das reformas de Deng Xiaoping, e as pessoas ainda andavam só de bicicleta, não tinha carro em Pequim, quase. Era gente de bicicleta com aqueles uniformes maoístas. Então, é isso que eu tinha em mente, é isso que eu encontrei. Ah, encaixou. Chego no Japão e desço no aeroporto de Narita, falo assim: ah, agora entendi tudo. As pessoas só fisicamente diferentes, mas homem de terno e gravata, mulher de taieiro, essa coisa. Eu estou no sintagma civilizacional que eu entendo. Pá, foi aí o primeiro choque. É o país mais fechado que eu já estive na minha vida, que eu já vivi. No bom sentido, não estou fazendo crítica, estou analisando. É uma escolha. Tá. Então, depois disso tudo, todas essas experiências, como é que eu posso perceber a Índia voltando agora para o nosso papo?
essa Índia neruviana. Eu estava na Índia quando Indira Gandhi foi assassinada, eu participei da cerimônia de cremação dela. Uau! Mais do que da coisa da morte de Indira Gandhi, eu vi a emergência da Índia que a Índia é hoje. Assim, a Índia, a Indira seguia os ditames do pai dela, o Nehru, e do Gandhi, que era essa Índia não alinhada, terceiro mundista, essa coisa toda. Uhum. Bom, ela é assassinada e o Rajiv, filho dela, que era aviador da Air India, que não queria saber de nada de política, não tinha horror daquilo tudo, casado com a Sonia Gandhi, uma boa italiana, socialite e representante das empresas italianas na Índia, bandidona. Ele foi no dia que a Indira morreu, ele foi sacralizado primeiro-ministro. Dinastia Nehru. Por Você não pode. dinastia. O É Partido do meio. Congresso, que foi a história da Índia desde 85, que fez a independência da Índia, o Partido do Congresso não podia conviver com outra ideia que não fosse as ideias nehruvianas, as ideias terceiro-mundistas de reserva de mercado, que Uhum. era a tradição desde sempre. Da briga contra o colonialismo, da independência, isso tudo foi baseado muito nisso, na reserva de mercado para desenvolver a indústria endógena. Rajiv assume e não quer saber disso. O escolhido da mãe dele, a Indira, era o outro filho dela que tinha sido assassinado. Morreu num desastre de aviação que ninguém entendeu o que foi. Ele assume, então ele não tem projeto, mas ele tem amigos industriais. Ele tem amigos que têm uma cabeça modernizante da Índia. Ele tem amigos que acreditam que tem que abrir a economia, que tem que sair para o mundo, que a Índia não pode ficar fechada, essa coisa toda. Aí começam todas as reformas do Rajiv. Foi quando se popularizam os carros, quantidade de carros, É foi quando isso, se né? populariza Se uma série de moderniza. coisas. Existe. Aí começa, pois é, aí começa o trajeto da Índia moderna. Então, aí começa a Índia. E o que é essa Isso é o Índia? quê? Década de 80 ainda. Eu estou falando de 80 e 85, 80, Década de 80. 85, a partir Meados da década final, de meados da 80. década de 80. Aí começa a Índia. A Índia vai chegando, a coisa, né? E onde é que a Índia vai apostar? Não, primeiro vamos falar da Índia. A Índia é um rolo. Religiões, castas, tudo que E é você pode muita gente imaginar, de tudo, crenças. né? A Índia é E é um muita cosmo, gente de um tudo. macrocosmo, não é nem um microcosmo, é um É macrocosmo uma na coisa Terra. maluca, porque tem muita Pois gente é, de todos, e aí que está o todo negócio, aí que eu lado tem recorro a muita coisa mais gente para linda. representar qualquer Pois coisa. é, aí que eu recorro, como é que eles resolveram, isso é lindo, como é que eles resolveram acertar isso tudo, engrenar isso tudo? Na Constituição da Índia. O artigo 4º da Constituição da Índia define tudo que a Índia é. Uma sociedade laica. Porque como é que você vai conseguir conjuminar muçulmano com hindu, com sikh, com jain, É, essa coisa toda? É uma sociedade laica. E como é que eles fazem isso? Um dos detalhes da Constituição. Como é que eles fazem isso? Através de cotas. Tem cota para serviço público, tem cota para universidade, tem cota para as castas, para que se acomodem toda a sociedade. Então, a própria Constituição da Índia, no seu artigo 4º, ela dá todos os parâmetros. Baseado nisso, o Rajiv, então, leva a Índia para frente. E aí começa, desde 84, desde Nehru, até, eu não sei quando foi a queda, quando é que foi, não sei, 2004. Até 2004, quando foi eleito o Bharatiya Janata Party, que é o partido que está atualmente no poder, que é hinduísta e de Isso, extrema Partido direita, Hinduísta. a Índia seguiu esse mesmo modelo de desenvolvimento.
2004 entra o BJP. O Uhum. que é o BJP? Do primeiro-ministro Narendra Narendra Modi. Modi. O BJP do Narendra Modi é um partido de direita que tem uma filosofia religiosa, RSS, Isso, ele rastrear, não é sei o um que lá, não sei, partido, ele é um partido hindu. A é um definição partido religioso barra político. é isso. Não, ele é um partido hindu. Ele se declara um É, não, partido hindu. não, é o hindu, né, o hinduísmo. Eu tenho aqui o livro. O Não livro sei é se é impressionante. só para entender. É como se fosse aqui no Brasil você ter um partido católico, apostólico romano. É bem assim, entendeu? É, Como é que chama aquela falange brasileira de extrema direita católica? o, o Paranauê, como é que é? Ai, eu vou Não lembrar. interessa, Pode Plínio deixar. Salgado, etc. Plínio Salgado, Isso, é. etc. Tá. Só que, só que esse senhor Narendra Modi, que é um bandidão que persegue muçulmano, que persegue muitos muçulmanos, depois eu quero falar um pouquinho disso. Ele é um sucesso econômico comercial. O integralismo. É isso. Oh, pois é, pois é. Ele é um sucesso econômico comercial. Ele foi governador de Gujarat, de um Uhum. estado muito progressista da Índia, e ele conseguiu reorganizar o estado. E ele levou para o poder agora, porque ele está aliado à extrema-direita hindu. O que é extrema-direita hindu? Comerciantes. Muito parecido com a extrema-direita de um país que eu conheço. Então, esses empresários, blá, 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 essa gente toda dá apoio ao Modi. Então, o Modi, eu converso muito com meus amigos indianos, tanto de gente que apoia o Modi, gente que é contra o Modi. E Tem de tudo, né? É o meu impressionante. balanço é que é 50-50. Ele ameaça muito a Índia, país, civilização. Mas ele desenvolve muito a Índia, economia. Você acha que ele Então, é... Isso é uma ele está pergunta. ameaçando os valores ancestrais da Índia. Por quê? Hã? Por quê? Porque Por quê? o Porque ele persegue os hinduísmo. muçulmanos, por exemplo. Ele não Não, não, mas aceita. tudo bem, mas então, porque assim, eu vou fazer o advogado do diabo aqui, tá? Não estou falando que está Claro. certo, obviamente. Mas assim, é, é, o hinduísmo é a principal religião indiana. Eles tiveram duas guerras por causa de conflitos entre religiões, basicamente, né? Ih, não entra nessa que ele não sai nem amanhã. Então, eu vou Pois é. voltar. Então, Não, assim, então por agora. que que ele está. Não, não, calma. Por que que ele está. Explica isso, porque eu acho que eu sei por quê, mas eu queria que você explicasse. Por que que você acha que ele está acabando culturalmente com o país, dado que. Ou reduzindo, ou reprimindo culturalmente o país, se ele está. Ele está indo a favor da principal religião do país. Você já ouviu falar de um país da Europa Central que se chama Inglaterra? Europa Central, que se chama Inglaterra. Tá. Da Europa, coisa? Você já ouviu falar? Já, Você já ouviu falar do colonialismo inglês? perfeitamente. Você já ouviu falar da história da descolonização da Índia? Bastante. Felipe, foi um horror. Foi um horror. Foi a política que impregnou a religião, não é a religião que impregnou a política. Não tivesse havido os ingleses, não tivesse havido tudo o que aconteceu, será que a situação, o relacionamento entre hindus e muçulmanos seria o mesmo? Quando os moguls chegaram na Índia Interessante. no século XVI, a dinastia mogul, com os Akbar Khan, todos esses, eles sabiam que eles eram minoria. Eles nunca quiseram, eles eram milhares contra milhões. Então, a primeira coisa que os muçulmanos fizeram na Índia, foi conviver com os hindus.
Eles sabiam que eles não se. Akbar Khan, que foi um dos maiores imperadores moguls da Índia, ele inclusive quis fundar uma religião em Agra, onde ele tinha um palácio. Ele quis formar uma religião em Agra que ele chamava missionários católicos, monges budistas, muçulmanos, ele chama tudo para discussões sobre religião. Isto foi o Islã na Índia. Aí aparecem os ingleses e começa toda. Não vou recapitular a história da Índia, e principalmente a partição da Índia, que foi a coisa mais tétrica que existe. Teve a Não, partição chamaram um advogado de Londres, Sir Radcliffe, que nunca tinha pisado fora da para Inglaterra, traçar para traçar. Pois é, aí as ele chega lá e divisões, fala assim: como é que então isso ia vamos funcionar. traçar a coisa. É o seguinte: cabeça ocidental, cabecinha ocidental. O que eu vou fazer? Onde tem maioria hindu, vai para a Índia. Onde tem maioria muçulmana, vai para o Paquistão. Hello! A burrice. Porque onde tem maioria, tem minoria. E aí, como é que você ia botar nos vilarejos onde que tinha, conviviam em paz, muçulmanos e hindus conviviam em paz? Como é que eles iam fazer? E aí termina no E grande aí tinha uma racha religião maior que que tem tinha o conforme que era a Caxemira é, e tinha coisa, então fez essa linha assim. Essa linha foram até a ONU buscar fazer uma coisa, nunca deu certo o resultado. E a Índia não e- aceita. Resultado, a é, Caxemira é um político que virou religião, não é uma religião que virou política. Então, isso é fundamental para a gente entender. E aí você entende o molde, aí você entende tudo que se encaixa nessa briga. Não nos esqueçamos que os muçulmanos, 12, 14% mais ou menos da população da Índia é muçulmana. O e Paquistão dá mais ou menos a maior a Índia é população o país que muçulmana do tem a mundo. terceira maior população É muçulmana do isso, mundo. exato. Tá ali 13% da população da Índia. É uma das maiores populações muçulmanas do mundo. Eu não sei onde é que você está achando a segunda, porque eu conheço a primeira, que é a Indonésia. Qual é a segunda? A segunda é o Paquistão. Ah, pode ser, Paquistão, você tem toda a razão. E a terceira é a Não Índia. chega a ser Bangladesh, não? Porque Bangladesh também Não, tem cento não, não, e não, tem quantos não, milhões de não, pessoas? não. Paquistão. E, Não, eu digo, e não tem mais Não, o muçulmano. Bangladesh é totalmente muçulmano. Essa que é a Muçulmano, então, diferença. Não tem não tem a muçulmano, minoria não tem hindu lá mais. Não, mas a é minha pergunta pequena. é: não tem mais muçulmano em Bangladesh do que na Índia? Não tem mais o É quê? muçulmano em Terra? Bangladesh muçulmano em Bangladesh do O que na som tá horrível, Índia? meu. Não, não, tudo bem. Talvez tenha mais hoje. Tenha mais muçulmano em Bangladesh do que na Índia, mas não importa. Vamos lá, continua. Não, Índia, Paquistão, é questão de censo, censo. Não vou contra o censo. Então, é Índia, Paquistão, Indonésia. Bom, Sensacional. então, bora aqui. Eu falei tanto que me perdi. Agora, pergunta, Não, a continua gente conversando. a gente Vamos, estava volto, falando volto, 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 do volto. regime do Narendra Modi, que Isso. entra lá em Pois dois mil é. e Então, quatro e o Modi ele você tem vai para a isso. economia. Pois é. Então, você tem um sucesso econômico. A Índia está crescendo a 6%, blá, blá, blá. É impressionante, porque em se trata de um país com 1 bilhão de pessoas. Você levar 120 milhões de pessoas no caminho do desenvolvimento é muito mais fácil do que 1 bilhão 400 milhões de pessoas. Resultado. Então, a Índia é esse grande sucesso. Agora, a pergunta que a Índia se faz, onde é que ela se coloca? E a pergunta que não quer se calar, que você vai querer saber, é como é que eu me posiciono com relação à China? Afinal de contas, E eles aí? têm um E conflito, né? aí? Dois gigantes, um bem maior geograficamente, mas de população, um com o outro. Pau, a pau. E a Índia não No é pequena. processo de descolonização, da época do Mao, do início do comunismo, do maoísmo na China e o Nehruvismo na Índia, eles eram muito amigos porque tinham todos o mesmo ponto, o mesmo foco comum, que era a descolonização. Era a libertação do punho do Ocidente,
Uhum. dos poderes ou das coisas. Resultado, as agendas coincidiam. Aí houve um momento em que, primeiro, aspectos territoriais. Tem dois territórios que fazem fronteira entre China e Índia que são contestados por um e por outro. Até hoje. De volta e Até meia tem hoje, né? alguém. Volta e Não, e meia tem pior de tudo, um quebra-quebra lá no pior meio, que gente isso, morre. Felipe. Você sabe como Gente é que esse morre. quebra-quebra? Você sabe como é que É esse na mão, é quebra-quebra? no pau. No pau. Porque É eles não podem. Existe um tratado entre eles que eles não podem usar armas, isso. armamento. Resultado, é no pau. É Joga a área despenhadeira de. abaixo. É área como é que é? De cessar fogo, não é de cessar fogo. É área desmilitarizada. Aí os caras Pois vão lá é, com pau exatamente. e pedra. Jogam espinhadeira abaixo. É isso mesmo. É pau e Pois é. pedra. É na E mão. tem um outro fator que é mais grave ainda, que é o senhor chamado Dalai Lama. Tem todo o Tibete em volta disso. A Índia, a China, volto para a China. A China tem um conceito de si mesma, Zhongguo, país do centro. O que a China considera como dela, como ela, China? Ela considera ela, China, a China territorial, mais o Tibete e mais Taiwan. Taiwan. Isso é o que Isso. ela considera a China. É minha. Isso ninguém toca, eu vi E, primeiro. e toda a área do Mar da China, que tem toda uma discussão Não, não, eu estou também. falando da China continental. Eu estou falando Isso, da China isso. continental. Não, não É estou só, falando das outras é só coisas. porque os ouvintes vão Sim. entender que esses são os três lugares contestados da Não, China, se mar você da China, falar. não vamos entrar É, nessa é que o a gente sai nem depois caos. da manhã. Cuidado, cuidado, porque o buraco é muito mais embaixo. É Vamos ficar muito, no são continente, pelo vários amor de países. Deus. Fiquemos no continente. Ela considera dela isso. Então, quantos países a China invadiu na história dela? Tecnicamente, um. Se Nenhum. você contar que Tibete é um Nem, país. pois é. Aí que está o negócio. Ela considera como dela. Isso. E tem um E como acordo, ela né? considera, isso ela nem conta essa como país. Eu não estou entrando na discussão sobre Tibete. Quem tem razão, quem não tem razão. Não vou É, entrar nessa. Eu tô, porque é fato da história, tem que olhar para a história isso. durante o imperador Kanxi, da dinastia Qin, blá 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 blá. Eles Bom, assinaram com o mas, Dalai pois Lama é, da aí época, em eles 59, o assinaram com o que que Dalai Lama acontece? que eles ficariam com a proteção do terreno e o Dalai Lama ficaria com a proteção espiritual. Isso Ente- o que é desde o Kanxi, o Isso imperador é Kanxi, lá foi o o imperador. acordo que chegaram, foi Exato, o exato. acordo que chegaram. Os tibetanos entregaram o poder Isso, temporal para a corte Qin, isso, exatamente. né? Bom, então, tá vendo? Na história nada é preto, nada é branco, tudo é muito É, cinza. Bom, mas resultado, dá uma briguinha no Tibete em 59, o que que acontece? O Dalai Lama foge e se refugia em Dharamsala, no Ladakh, na Índia. uhum. No, coisa Hoje em dia eu Pradesh. acho que ele está nos Estados Unidos, mas ele ficou lá até pouco tempo atrás, Não, mas a certa, eu fui lá, eu tive em né? Dharamsala. É. Você sabe o que você tem em Dharamsala? Para o meu susto, tem lá o templo do Dalai Lama, tem escrito para todo mundo ler, está escrito assim: Ministério da Agricultura do Tibete Livre. Tem o Ministério da Agricultura. Tem o Ministério da Irado, Economia do Tibete Livre em Dharamsala. Eu vi, meninos, eu vi. muito bom. Quer dizer, é o poder temporal também ali em Dharamsala. E os chineses com isso? Eles até que ficam quietinhos, porque não interessa nesse momento, Qualquer é tipo um de espinho guerra, no qualquer calcanhar de tipo de todo mundo que briga. ninguém quer tirar. Mas então, o que está acontecendo é o seguinte: na medida em que a China está se espraiando, que ela fez a nova Rota da Seda, e que ela está indo para o mundo afora, que ela fez o Plano Made in China 2025, que são aqueles 10 setores de tecnologia de ponta, que são o Uhum. foco do crescimento da China nesse momento. Ela abandona as outras coisas, ela abandona as quinquilharias da 25 de março, bye bye 25 de março. Agora Tá tudo indo eu para vou o fazer tecnologia de Vietnã, ponta. para a Pois é, Índia, enfim. baseado no plano Made in China e baseado na nova Rota da Seda. Resultado. Então, ela está assim.
E a Índia, que chegou tarde, que chegou mais tarde, como é que ela faz? Ela também fez um plano assim, Made in India, Make in India, também que é fortalecendo as empresas indianas e que as coisas se construam na Índia, que as empresas se estabeleçam na Índia, que nem está fazendo lá, a China está fazendo, fez com o plano, com as regiões econômicas especiais. Uhum. Resultado. A Índia tá nesse caminho. Agora, ela acha que ela não consegue brigar com a China, porque a China chegou antes, porque a economia está mais encastuada, ela está mais Já dentro, está ela já está mais dentro. desenvolvida, já Então, está ela lá. fez um plano que chama Act East. Ela resolveu que o sudeste da Ásia vai ser o foco da diplomacia comercial dela, por enquanto. Então, por enquanto ela tem esse foco, mas aí a Índia, a China também já está lá com a nova Rota da Seda. E Não, vamos ver no que dá. a China tentou, durante algum tempo, com a Rota da Seda, meio que colocar a Índia num corner ali, né? Porque ela passou tudo pelo Paquistão, pelo outro lado, e bypassava aÍndia com os navios. Então, teoricamente, Aí é que foi a maldade. Ela tentou passar lá por cima, onde é a é, Caxemira, daquele lado, Caxemira e não deu tal, certo. Pois é, aí ela fez a volta e transformou o porto de Gwadar, no Paquistão, isso, grande porto de saída para o Ocidente, porque é isso. através daí que as mercadorias da China vão para o Oceano Índico. É fundamental o relacionamento da China com o Paquistão. Uhum, É umbilical. uhum. Então, nesse universo, onde é que fica a Índia nesse coisa? E aí tem o BRICS, né? Somos amiguinhos no BRICS, né? Somos Somos amiguinhos no BRICS, pares. né? Amigos, nem tanto. Vamos dizer que somos Somos pares. participando das reuniões do BRICS, essa coisa toda, né? Então, vamos ver o que a gente pode fazer. Aí surge no pedaço um senhor americano que chama-se Donald Trump e que tumultua tudo isso. Tumultua o E mundo. ataca todo mundo, né? Porque está Tumultua o atacando mundo, todo tumultua a mundo. Europa, tumultua todo mundo. E agora o grande dilema da China e da Índia é como conviver primeiro com os americanos, principalmente a Índia, que levou uma cacetada. Quando ela importa muito petróleo da Rússia. Uhum. E o Donald Trump falou assim: não, você não pode mais importar petróleo da coisa, você tem que ir por outra fonte alternativa, porque o petróleo está causando a guerra da Ucrânia, as A Rússia fantasias não todas. pode, não pode comprar Aquelas nada da coisas, pois Rússia. é. A gente Então também, a China, a gente comprava fertilizante, né? exatamente. E Então agora o rolo está aí. E aí que a razão do meu texto é em que eu falo do Brasil, a nova rota, tentando achar nessa equação para onde que a gente vai, porque onde é que a nós, gente nós encaixa? somos E aí eu no, queria no, fazer essa pergunta, porque a gente ficou aqui falando um tempão e acabou passando o programa inteiro falando sobre a cultura da Índia e da China e Mas é da Ásia, que eu importante, não acho é? sensacional. Eu acho Mas não é sensacional. importante? Mas eu quero que você Não, não, responda porque uma pergunta. o resto você lê, o resto É, você lê em exato. jornal. Eu concordo Ou essa plenamente. minha experiência de vida Tá tudo é bem. só eu que tenho, É, porque é não, minha. isso. Acho ótimo. Por isso que eu não interrompi e não fiz pergunta diferente. Mas essa pergunta eu quero fazer, que é: onde é que entra o Brasil nessa história? Onde é que o Brasil, economicamente, porque culturalmente vai ser muito difícil a gente se aproximar desses países. Você concorda comigo? Então, o que que o Brasil, culturalmente, podemos ser parceiros culturais, ter uma relação? Ótimo. Mas nós somos ocidentais. O buraco E é mais embaixo, Felipe. O buraco é mais embaixo. As nossas autoridades e os nossos empresários têm uma visão de mundo? Ou eles vão para Disney e vão para Orlando e acham que a Flórida é o segundo Brasil, que é muito mais fácil negociar com os nossa, americanos, as empresas americanas que eles conhecem, porque levaram os filhos visitar a Disney e fizeram os relacionamentos lá.
nós pusemos todos os ovos nesse logo só. Nós nunca. Olha, eu estou falando como diplomata, e estou falando de diplomata que morou só na Ásia em 11 países, que morou na Índia, morou na China, morou na Argentina, morou nos Estados Unidos, servindo na embaixada em Washington. Resultado: é culpa nossa. Chegamos tarde, nós ficamos deitados eternamente em berço esplêndido. A herança portuguesa foi muito forte na nossa matriz. A gente não sabe, não conhece o mundo, a gente tem medo do mundo. É como eu cheguei na Índia e encontrei o Ganesh e falei assim, o que eu faço com isso? Os nossos empresários sempre fazem, o que eu faço com isso? O mundo é enorme. Olha, o mercado nosso com a Índia é pífio com relação às oportunidades e o tamanho, a dimensão das economias. O que a gente pode fazer com a Índia é enorme. E os indianos querem. Eles Deus desconhecem. Mas olha, se você soubesse a quantidade de empresas indianas que estão sediadas aqui em São Paulo, você leva um susto. Narendra, o Banco da Índia, está cheio. Está cheio. Eles estão nos procurando, eles não nos conhecem. Também nós nos conhecemos. Aí entra as embaixadas, né? E as missões comerciais, né? Quer Entra a dizer, diplomacia muito e mais missão fácil você comercial, que é fazer a isso. coquetel do que fazer prospecção comercial. Quando eu comecei no Itamaraty, tinha essa política de coisa do Paulo Tarso, filho de meu grande embaixador Paulo Tarso, que tinha criado o que a gente chamava de cítricos, que era o Citri, que eram pessoas da iniciativa privada que iam servir nas embaixadas na área de promoção comercial. Isso tinha. Nós nos encastamos, nós nos encasulamos, nós não Como a gente sempre saímos. fez, né? Com Pois tudo. A é, gente pois é. fechou nossa Agora então economia a culpa é e nossa. Olha só, a América Latina, nosso principal terreno, nosso principal habitat. O que a gente sabe do Peru? O que a gente sabe da Colômbia? Venezuela? Hello? Resultado. Se a gente não conhece os nossos próprios parceiros, se o Mercosul é essa caca que tá, não, a como é gente que a não gente consegue vai. sair do Mercosul, mas assim, Pois é, pois é. Pois é, se a gente não consegue fazer um acordo comercial com a Europa, que eu acho que vai sair no dia de São Nunca, isso é problema meu. Agora, eu fico talvez por achando causa dos que Estados Unidos, agora os eu fico europeus achando que queiram a gente ceder um vai pouquinho da agricultura deles para nós. eu fico achando que a gente vai fazer os acordos que o Brasil sempre faz, que é aquele acordo super fechado que nada passa e você vende tipo um vende lápis e o outro vende papel. É isso que vende. Seria muito bom que acontecesse. Seria muito bom que acontecesse. Aqueles acordos Mas super protegidos que você tem um acordo de livre comércio, deitados eternamente em berço 10%. esplêndido. Eu vou para os Estados Unidos, porque lá eu sei como é que é. A minha filha estudou lá numa escola americana, ela foi exchange student. Então, eu conheço aquela região, eu fiz amizade com o pai dela, que tem uma indústria, não sei do que, eu vou mandar para lá. E essa coisa caseira que o nosso empresariado tem e que as nossas autoridades também endossam e não fazem mais nada. Quer dizer, as embaixadas não vão atrás. Eu estou falando Mas como aí eu quero embaixador, fazer como uma diplomata. pergunta. Aí eu quero fazer uma pergunta e uma provocação, que é assim, a gente está tendo um momento muito complicado, né? E isso pode gerar também oportunidade. Claro. Qual é o incentivo que a gente tem hoje para efetivamente buscar no Oriente os nossos próximos parceiros comerciais? Não, você já deu a Você fala resposta. disso no texto. Você já Como deu a você fala resposta. disso no texto? Você já deu a resposta, Donald Trump. Não, tudo bem, mas o Donald Trump vai ficar aí 3 anos. Depois vai O que entrar eu outra posso fazer? pessoa. O que eu posso fazer? É o que que a Índia fez quando morreu Indira Gandhi com o Rajiv. O que eu faço agora, meu Deus do céu? Eu tenho que me abrir. Foi o que a Índia fez na década de 90. Vou me abrir A para o China mundo. Vou fez me na abrir década porque de eu não posso fazer. 70. Agora, nós temos que nos abrir. A gente tem que. Não tem saída, Felipe. A nossa saída, a Europa é um continente que está nessa passagem das hegemonias que eu falei para você. Então, onde que nos sobra? Nos sobra a África. O que a gente sabe de África? Pouquíssimo. Um continente. Um Apesar de que metade da continente. nossa população quase veio de lá, né? E a nossa raiz cultural, menino? O Brasil é negro. A cultura brasileira É, do século XVIII é negra. Hello. pois é. Graças a Metade do nosso Deus. país veio de lá, cara.
Pois E a é, gente sabe pois é, pouquíssimo. A gente tem uma pois é, relação pois é. O pífia. que a gente sabe? Como é que, o que é que Itamaraty dá de subsídio para as nossas embaixadas na África e na Ásia? Eu fui embaixador no Cazaquistão, eu fui porque saiu um embaixador e para entrar outro fiquei um ano lá, porque entre a saída de um e a chegada de outro demorou um ano. Por quê? Porque não tem interesse, porque se tivesse interesse era sair um e entra outro. Agora, Cazaquistão é importante? Importantíssimo. Pô, Toda a energia a rota da da Rota da seda toda Seda para a vem de Europa lá. tá passando lá. Pois é, pois é. Hello. É Resultado. Então, é o meio esse do que é o grande caminho, né? desafio que eu falo. Que, nós estamos, a nossa elite empresarial é muito velha e muito mal acostumada. Ela tem medo de enfrentar desafios. É mais fácil você ficar brigando por cota, ao invés de fazer, tá bom, então cota, eu vou atrás de outra coisa. Estou É, exagerando, estou eu sendo sei. simplista, eu sei que estou sendo simplista, sei que estou sendo simplista, mas trocando em miúdos é isso. Eu sempre falo que o Brasil adora uma reserva de mercado. Tudo que o brasileiro adora uma reserva de mercado, entendeu? Tudo que a gente faz é para gerar reserva de mercado para a gente mesmo e não ter como sair, não ter como fazer nada novo e ficar sempre na mesmice. Essas Só que reservas de agora a mercado gente que a vai gente. ter que fazer, porque esse é um pontapé, esse é um empurrão que a gente tem que aproveitar. Se a gente não Tomara que isso aproveitar, se a sirva gente para não alguma aproveitar, coisa. hã? Tomara que isso sirva para alguma coisa, porque Pois é, não, a porque se a gente gente pode não tomar aproveitar, uma a gente não vai porrada nunca mais. grande. Olha, a situação está muito feia. É, pois é. Não, e depois o feio não é um feio econômico, comercial, é um feio político. A gente está sendo punido por uma questão política. Alguém está entrando no nosso terreno, está roubando as nossas galinhas e a gente tá pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. A guerra, entre aspas, a disputa, a palavra guerra é forte. Até pode ser até que chique. Disputa. A disputa com os Estados Ele Unidos tá, nesse é momento, a político. gente está aqui no dia 20/8, ele está com 7 navios na Pois porta é, da pois é, Venezuela, pois é, até agora é essa. Até agora é essa. né? Por mais que e olha que eu não sou pró-Maduro, longe de mim. Mas é isso, os Estados Uma Unidos coisa, outra está coisa, outra outra coisa. coisa. Os Estados Unidos está literalmente Uma coisa é com uma coisa, uma outra coisa é outra armada coisa. É, cercando a Venezuela. pois é, pois é, pois é, pois é. Olha, é que eu não falo uma coisa. A história ratifica tudo isso. A gente está vivendo. Quando a gente está vivendo, a gente não tem noção, primeiro, do que vai acontecer, e segundo, quais são as consequências do que vai acontecer. A gente está tateando. No nosso caso, como nos falta iniciativa, como empresariado, como país, nos falta iniciativa de buscar as coisas, a gente está sendo empurrado a fazer. Mamãe, não quero ir para a É, escola. Vai para a escola. chute na bunda e Então, vamos lá. pois é. E por aí a gente vai, né? Não, eu realmente acho muito impressionante. E é isso, é assim, é uma opção. Eu cheguei a pensar nessa possibilidade, mas não era na minha cabeça tão claro a relação com o Oriente. E o seu texto me traz umas ideias muito boas, que pô, realmente, é o lugar que mais cresce no mundo. Como a gente falou aqui mais cedo, a Índia não é um lugar extremamente industrial. Ela vai precisar de peças industriais, ela vai precisar de aparato industrial. Isso o Brasil pode produzir e mandar para lá. São coisas que a gente não tem são parcerias que a gente não tem com outros países. Dado que agora eles estão crescendo nesse sentido, a gente poderia abrir esse mercado e gerar muito dinheiro para o Brasil. Mas a gente Não é continua nem isso, mas é mais do fechadinho. que isso, Felipe. É abrir o nosso relacionamento com o mundo. Você Pois sabe, é. olha, adorei a visita do Lula ao Vietnã. Por que Vietnã? Eu servi no Vietnã. Por que Vietnã? O Vietnã é uma máquina de crescimento. Você não imagina o que é aquilo.
Eu imagino, eu tô Eles ligado. são comunistas, entre aspas, mas eles criaram uma coisa chamada OMOI, que é capitalismo de Estado. O Vietnã está galgando a passos assim, está crescendo numa É, velocidade enorme, é um dos próximos Lex 11, os próximos 11 lá Goldman Sachs. eles esperam alcançar uma renda per capita alta nos próximos 20 anos, o que é fantástico. Assim. Pois é, mas é um país que saiu de uma guerra devastado, devastado. É um país que há 20 anos atrás estava tentando conviver, saber Estava colhendo o que ia arroz. ser. Olha só, olha a geografia econômica do mundo, Felipe. Não tem nada a ver com a geografia econômica atual. Vou falar, agora vou falar besteira, posso? Vontade, tem mais 5 Vou minutos. falar besteira, a responsabilidade minha. A Europa Central, qual vai ser o papel dela? Eu estou falando de Prova- Inglaterra, estou falando de França, estou falando de Itália, estou falando de Espanha, estou falando de Alemanha, Suécia. eles hoje vivem Envelhecendo, de instalada num conforto passado, de né? classe média, sem muito impulso, sem muita necessidade de ter impulso, acostumando. É, Tem um. Pense nessas hegemonias todas que a gente viveu e veja na sua lupa qual é a próxima hegemonia. Não, É tinha. tão claro, é tão claro, é tão claro, é tão claro. Não precisa nem de óculos escuros. Eu preciso Mas de na óculos verdade, escuros. assim, o que você está trazendo é qual é a próxima hegemonia? A próxima hegemonia é asiática. É isso que você está falando. Claro, Perfeito, perfeito. Mas assim, a grande questão é quem da Ásia? deixa eles brigarem entre eles. Ali naquela região você tem três candidatos. Você tem a China, A China, a evidentemente, Índia. a Índia e a Rússia. Porque a Rússia é asiática, menino. Não, não, A tá, não, Rússia não, eu é concordo. asiática. Mentira da Rússia. Mais da metade do território russo está na Ásia. Mais da metade da população, mais 90% da população tá na Europa. Pois é, mas a Ucrânia. Aí não vou entrar nessa porque a gente não sabe nem Não, de não, coisa amanhã. eu Mas a concordo que Ucrânia eles é são, uma questão eu europeia. concordo que eles são orientais. Pois é, então você falou a palavra certa. Então, eles são orientais. Então tira asiático e põe oriental. Então, Pois é, Oriente. Se porque é você tem no meio. Oriente, você tem a Índia, a China e a Rússia. Mas eu acho que a Rússia É, não chega para entrar em nenhum tipo de hegemonia, a não não, não ser chega, não chega. militar, Não talvez, chega, não porque chega, não chega. eles têm Não, mais. depois a Rússia é uma brincadeira, né? Entre aspas, bem brincadeira, bem entre aspas, porque a nossa economia, o nosso PIB é maior que o da Rússia, né? Sim. Então, Não, não, se a a gente Rússia. depende do referencial. Se o seu referencial vai ser economia, A se o nosso Rússia referencial vai ser poder, tinham. militarismo, É militar, né, isso. coisa. Tinha um presidente americano que falava que a Rússia era um. Como é que é? Era um posto de gasolina com atitude. O E que eu vou de gasolina? O quê? com atitude. Mas assim, eu entendo o que ele está falando, que assim, efetivamente, a Rússia é um powerhouse de commodities, como o Brasil é um powerhouse de commodities, tá? Mas Aliás, graças a produz muito Deus, mais do que isso. Não, eu acho ótimo, graças não a estou Deus. reclamando. Vantagem É, comparativa, vantagem comparativa. é isso. Viva o milho, Mas viva a assim, soja, viva a soja. mas a grande questão da Rússia é o fato de que ela não consegue passar disso. Mas ela tem um exército, uma capacidade militar que foi montada durante um momento que eles decidiram investir apenas nisso, que eles ainda mantêm. Então, eles são um hegemon militar, porém não um hegemon civilizatório. Eu não entro na Rússia porque eu não entendo. Eu só falo de coisas que eu entendo. A Rússia eu respeito, Eu também não admiro, entendo nada, mas eu mas não não entendo nada entendo. de Eu não nada. entendo. A minha praia é do outro lado, um pouquinho mais para E leste. aí, mas assim, para terminar, e aí os últimos comentários. É, o que que você acha que é o próximo, que deveria ser o próximo passo do Brasil? Dá um passo a passozinho, para a gente saber, porque a gente falou aqui um monte de coisa, mas a gente não deu um passo a passozinho. Tipo, qual é o próximo passo que o Brasil devia tomar para o próprio bem dele?
Não, acho que a palavra, a pergunta é complexa e não é a resposta é pior ainda. É o seguinte: nós estamos num momento de reação, não de ação. Perfeito. Como a gente está no momento de reação, wait and see. Vamos ver o que vai acontecer para ver para onde a gente vai. Se as coisas melhorarem, tem uma negociação. Se as coisas piorarem, tem outra negociação. E não depende muito de nós, depende de um senhor lá dos Estados Unidos que resolveu que ele tem bons amigos no Brasil, que esses bons melhores amigos Mas não dele é. no Brasil vão definir a pauta nossa, a nossa pauta, a nossa pauta. Primeiro, eu acho que é você ter calma, acho que você tem que ter serenidade para não exagerar nem de um lado nem de outro, para ver onde a coisa vai. Porque você sabe que em tudo na vida. E depois o balão faz assim: tudo na vida você infla e depois você chega à normalidade. Então, uma vez chegada a esse diagnóstico, dentro da possível normalidade ou do possível diagnóstico, então para ver onde você vai. Eu acho que não tem saída para a gente, com ou sem esse diagnóstico, de ir para outros mercados. A gente tem que ir para a África, a gente tem que ir para a Ásia, a gente tem que ir para o Oriente Médio. A gente tem que ir. Resultado. Então, a gente tem que ir até por ir. É até tarde, que a gente está indo tarde, porque a gente já tinha que ter que Não foi, prospectar já isso devia tudo ter ido. há anos atrás, Já para devia não ter ido ficar na essa década de coisa. 70. Pois é, nós pagamos a coisa dessa da nossa fechamento de mercado. Nós somos os principais responsáveis disso. Então, vamos mudar a nossa manivela e vamos ver. Agora, é fácil? Dificílimo. Até porque a gente chega tarde. Todo mundo quer. Todo mundo quer ir para a Índia. Todo mundo quer ir para a China. Todo mundo quer resultado. Agora, onde que a gente cabe? Quais são as nossas vantagens comparativas? Nós temos várias vantagens comparativas. Eu insisto sempre, as pessoas acham que é vergonhoso que a nossa principal vantagem comparativa sejam a nossa As nossas agricultura, os commodities. nossos Não. commodities. Ao contrário, nós temos um território desse tamanho, nós temos uma Amazônia desse tamanho, a Bélgica não tem nada. A vantagem comparativa da Bélgica qual é? Então, Cerveja. hã? Cerveja. E frite, e as fritas. Eu servi em Bruxelas, Mules e and as frites. fritas. Resultado. Então, a gente tem que olhar no espelho e ver que primeiro, a gente tem um mundo, nós somos um grande país. Nós não somos um Sim. dos maiores, geograficamente inclusive. Nós somos um dos maiores países do mundo. Contudo, inclusive com uma população pacífica, apesar de toda essa brigaiada toda de violência urbana, essa coisa toda, nós somos uma população pacífica. Quantas guerras nós fizemos no século XX entre nós? Nenhum. Fizemos revolução, esse é outro papo. Não, isso é outra coisa. A Resultado. gente teve, no século XX, a gente Pois é, entrou em uma guerra com a mundial. vizinhança, não estou falando entre nós, estou falando com a Não, vizinhança. a última guerra com nossos vizinhos foi em 1800 e alguma coisa, que foi a Guerra do Paraguai. Pois é. Então, temos tudo isso. Olha no espelho, Brasil, olha no espelho, olha a sua cara. É. Nós temos uma cara linda. Eu tenho o maior. Bom, por isso que eu virei diplomata. Senão eu teria feito outra coisa na vida. Tinha pegado com o cartório do meu pai que eu detestava. Bom, mas ah, nós temos um país lindo, 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 lindo. Nós temos que acreditar nele. E é a elite que tem que acreditar, não são os pobres coitados que estão embaixo da ponte, não. Eu falo isso para os meus alunos, quando eu estou dando aula para eles. Vocês estão numa faculdade cara, o pai de vocês tem dinheiro e tem condições de manter vocês numa universidade cara com todos os apetrechos da universidade cara. Então, vocês são elite. Não são os meninos que estão embaixo da ponte ali Que vai mudar o país. é, que vão levar o Brasil à frente. Não pode até ser, eu adoraria, bateria a Não, palma. adoraria que fosse, mas a Mas os que probabilidade de estão acontecer é mais baixa. habilitados são vocês. Então, a juventude brasileira tem que se empenhar, tem que se engajar. E acho que com isso a gente vai. E a gente vai que vai, não tem jeito. Até porque não tem jeito. Fausto, vou te agradecer muito, mas nosso tempo estourou já, cara. Eu tô dando corda aqui porque eu adoro ficar conversando com você, mas eu vou te chamar de novo em algum momento aí no futuro para a gente conversar mais. Vamos ver se você faz um texto sobre o Vietnã e aí eu te chamo para falar só do Vietnã.
Que você falou só da Índia, só da China. Faz o texto do Vietnã, aí eu te trago para falar. Ou então da Arábia Saudita. Eu não morei na Arábia Saudita, eu quero falar de Islã. Pode falar, faz um texto sobre o Islã, eu te trago aqui, Islã você é fala só sobre o fundamental Islã. para entender o que está Eu acontecendo. sei tão pouco sobre o Islã. Pois Eu é. sei o que a gente sabe, o que todo mundo sabe, todo o preconceito que todo mundo tem. Ah, pois é. Pois é, isso eu sei. Até esse eu conheço. Mas eu vou te agradecer muito e vou te convidar de novo para vir aqui. E, como sempre, é um grande prazer. Muito obrigado. Bom, eu espero que eu não tenha. Obrigado eu, Felipe, pelo chamado, pelo convite. Eu agradeço muito. Agradeço aos espectadores que pacientemente escutaram as minhas besteiras. De nada. Elas são besteiras, mas elas são de convicção, tá? Elas são frutos de convicção, elas não são inventadas, não, elas são vividas, tá? E te agradeço muito, tá? Até uma próxima oportunidade.